Como não? Como não, Dimar Oliveira? Bem, Vocês não imaginam a torcida do Cruzeiro que a gente estava falando aqui. Que intervalo, né? Que intervalo. As duas torcidas. As duas torcidas, né? Coisas boas. Daqui a pouco a gente, dentro da medida do possível, a gente vai soltando algumas coisas aqui. Ele nem tudo a gente pode aperta, falar. que é uma beleza. Olha aqui, pessoal. Participe com a gente aí, interage. Ontem eu não mandei os abraços aqui, mas hoje eu vou mandar. Prometo. Os números impressionam, né? Líder com 11 pontos de vantagem, melhor ataque, time com maior quantidade de assistências positivas, segunda melhor defesa, um saldo de gols que supera o setor ofensivo de 15 times do Campeonato Brasileiro. Muito prazer. Como é que chama o cara lá que eu falei? Falou bobagem em São Paulo ontem? Fernando Galvão. Um prazer, Fernando Galvão. Esse é o Cruzeiro. Prazer também. Um ataque avassalador. É disparado o melhor do Brasileirão. 58 bolas nas redes adversárias, média superior a 2 gols por jogo. Começa desde o poder da marcação, né? Acho que isso também facilita, né? Então, a gente tá muito bem na parte defensiva, na parte ofensiva. Quando tá com a bola, a gente tá tendo essa qualidade para jogar, né? Com toque envolvente, com toques rápidos, né? Então acho que isso também dificulta, né? Com uma movimentação muito grande ali na frente. A defesa também está em ótima fase, é a segunda melhor do campeonato, apenas 21 gols sofridos. Tem a marcação forte, a hora que tá com a bola, saber tocar e a hora que tiver oportunidade, construir as jogadas, que isso a gente vem fazendo muito bem, né? Construir as jogadas de gols. Quando tiver oportunidade, a gente concluir para poder fazer os gols. 58 gols marcados, 21 sofridos. Saldo de 37. Para se ter uma ideia da força dos números cruzeirenses, o saldo da Raposa é superior ao ataque de 15 clubes do Brasileirão. O segundo colocado, Grêmio, por exemplo, marcou 32 gols, 5 a menos que o saldo da Raposa. O Corinthians, que tem um ataque considerado caro, balançou as redes apenas 22 vezes, 14 a menos que o saldo cruzeirense. Os números são muito legais, né? A gente tem que continuar se impondo da mesma forma. Creio que isso que está acontecendo é fruto de um grande trabalho que o Marcelo implantou desde o início da temporada. Quem testa o ataque e a defesa cruzeirense hoje é o São Paulo, que está brigando para fugir do rebaixamento e que está desfalcado de 5 jogadores, incluindo Rogério Ceni e Luiz Fabiano. No primeiro turno, a Raposa venceu por 3-0 no Morumbi. Hoje o tricolor vai estar pressionado por quase 50 mil cruzeirenses no Mineirão. Tarefa fácil para a Raposa? Não é bem assim. A gente sabe da qualidade da equipe de São Paulo. Mesmo não estando numa situação de conforto, mas a gente sabe que é uma equipe de alta qualidade, que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tem que ter o respeito, mas dentro de campo a gente tem que se impor, né? Jogar da mesma forma, né? Se entregando quando está com a bola com a mesma qualidade, para que a gente possa conseguir construir as jogadas e fazer os gols e alcançar a vitória, que é o nosso objetivo. Júnior Brasil, homenagem a você, bigode grosso, fale do Cruzeiro, fale, não vamos citar o nome do rapaz não, mas fale sobre essa questão, não sei quem. Dessas comparações, né, que são chatas, esse time é melhor que o de 2003, não sei o quê, o Galo desse ano é melhor que o de 71, enfim, e do Cruzeiro contra o São Paulo hoje, Brasil, São Paulo desfalcado, Cruzeiro inteiraço para o jogo. Boa tarde, Júnior Brasil. Boa tarde, grande abraço. E aí, primeira coisa, né? O torcedor tem que colocar o bigodinho lá. No meu caso é isso aqui, ó. Tem que tampar, né? Tem que tampar para ficar o bigode. Mas isso até a gente falava, você lembrou muito bem. A máscara do pânico, o bigode, essas brincadeiras. Quando a brincadeira saudável é legal e ela é capaz de agregar e mobilizar o torcedor, isso é muito bacana mesmo. Esses dias teve um jogo que o cara levou um binóculo, a mão até extrapola o vídeo aqui. Ela é enorme. Então isso é muito legal lá, agora dá pra fazer. Aí ele pega e me tira. É o Cris bagunçando, olha lá. Coitado do Cris, ele não tá A culpa é do Cris. O Cris. É o Cris, Ele, não, porque eu não sei o que, porque você não faz o que eu mando. Mas é isso aí. Então, ele cortou aqui 2 vezes, já depois vai tomar chapuletada na orelha. Mas aí é o seguinte, os números, lá tá conversando, viado. Os números do Cruzeiro são inegáveis, inquestionáveis. A gente não pode falar. E vira um cara lá, não sei quem, o VV, Galvão, sei lá. O cara querendo aparecer em cima do Cruzeiro. Ridículo, mostra que é um jornalista, no mínimo,
despreparados. Porque que time que marcou nos últimos 10, 11 anos aí, nos últimos 10 anos? Foi o Cruzeiro de 2003, companheiro. Que outro time que você lembra? Não, que apresentou um bom futebol. Você é fraco, vai ser cozinheiro. Porque você não pode ser jornalista. Um jornalista que não conhece a profissão, não conhece o futebol, ele pode estar dando da palpite de cozinha, de culinária, de moda. Mas virar e falar que o Cruzeiro não vai marcar, o Cruzeiro quebrando todos os números, assim como foi o Atlético com essa Libertadores fantástica. Então aqui, abre seus olhos e descobre o futebol mineiro, porque no mínimo você é ignorante. E o Cruzeiro vai pegar um São Paulo que está com problemas, tem dificuldades, mas é um time sim que merece respeito. Tem bons jogadores, ainda assim acredito no Cruzeiro. Tá vendo, Matusalém? Tá vendo, Matusalém? Tá falando de você aqui, o Júnior Brasil. Não, mas o Matusalém é competente, esse camarada não deve nem conseguir cozinhar. Porque um cara que dá palpite sobre o que desconhece, aliás, um abraço lá pro pessoal que tá no restaurante Matusalém, lá todo dia o pessoal liga. Aliás, todos os restaurantes de Belo Horizonte. O chefe Éder mas Nunes, em especial tanta gente. Pro grande Matusalém, onde estivemos semana passada, numa festa realmente muito bacana, já falamos aqui e não custa lembrar, né, mais uma vez. Dimara, você também é bigode grosso, Dimara, fala do Cruzeiro, porque mulher de bigode, nem o capeta pode, Dimara. Fala do Cruzeiro. Aliás, Dimara, a gente falava agora no jogo aberto ali, eu fui perguntado sobre... Eu fui perguntado sobre Corinthians e Furacão. Aí eu disse, bom, não sei o quê, tem uns meninos lá do Furacão que são muito bons, é o Everton, tem um garoto lá da base que também arrebenta, o Paulo Baia, o Ronaldo, o gordinho, o Paulo Baia não joga, até mal informado, mas é o apoio moral no vestiário. O apoio moral do Rogério Ceni no vestiário hoje pode valer alguma coisa, Dimara? Ele veio, fizeram as contas? Olha, eu não sei, parece que sim. Veio contar direitinho o povo que decidiu, que é tanto problema, né, que a gente não tem certeza de quem veio. Agora, só para completar o que o Júnior falou, eu gosto de cozinha, de moda, né? A galera você quando conhece. A galera, quando quer me irritar, fala assim, vai pro fogão. Eu amo cozinhar. Deixa eu avisar pra galera que isso não me irrita. Faz nada, só faz só macarrão instantâneo. Já te chamou pra comer na casa dela? Faz nada. O dia que eu fizer, só macarrãozinho instantâneo. Dimara, vamos falar de futebol, Dimara, por favor? Você vai querer que eu peça pra cortar o microfone. Então tá. O Rogério Ceni, o apoio moral dele. Eu estava pensando sobre isso. Ele não está tendo tanto problema lá no São Paulo com a galera. Aliás, ele deve estar acompanhando a gente, que ele sempre acompanha. Teve com o Ney Franco, né? Mas assim, de divisão de grupo meio, a gente sabe que tem. Não vamos esconder, não, né, galerinha? Não foi assim que começou. Claro que ele tem uma moral danada com o Muricy, que é o comandante da equipe agora, e sem dúvida nenhuma ele foi um jogador extremamente importante para o São Paulo. Mas eu acho que o Rogério não soube realmente o horário, né? A hora, né? Deu. Né? Acho que isso ele não soube. Mas esse apoio para a galera que está aqui, que vai tentar uma situação nova no Mineirão. Deu o quê? Você que falou. Não era hora do Rogério Ceni. Apoio. Achei que você estava falando que já era hora dele ter parado. Ele fica brincando e não presta atenção no que acontece. Eu acho que entra no contexto também aqui da discussão, não é? Claro. O Rogério Ceni não jogando hoje, Cadu Doné. É reforço. É reforço para o Cruzeiro? Ele sempre, boa tarde a todos, ele sempre jogou bem contra o Cruzeiro, mas essa história de retrospecto eu não acredito muito não, acho melhor a gente levar em conta a fase atual. Sinceramente eu nem digo que é reforço, mas fazer falta eu acho que não faz não. O reserva dele é um bom goleiro, ele não vem batendo muito faltas mais. Também, a ausência é reforço para o São Paulo, porque o deles pode matar pau, porque o Rogério Ceni vem falhando, vem mal, não consegue mais acertar críticas falta, ao time, aos companheiros. É um cara que não é mais aquele cara que era uma unanimidade, agregava. Ou seja, ele atrasando a aposentadoria dele, ele acaba se comprometendo. E ao clube. Se dispondo é minha opinião. Por exemplo, como isso não apaga a baita história, os números dele fantásticos. Uma história vencedora, um cara que pra mim, um dos melhores goleiros que a gente tem. Eu acho. Coisas distintas. E líder, de uma determinação de líder. O que a gente está falando aqui, é bom que as pessoas entendam. Então, a gente está falando de um momento atual. O que o Rogério representa para o São Paulo, o que ele representa para o futebol brasileiro, como líder, como aquilo que foi. Tem gente que não gosta, fala que ele é chato, mala. Olha, todas as vezes que eu estive com ele, que eu tive chance de estar pela Bandeirantes, extremamente profissional com os repórteres, tudo que você pergunta ele responde, uma carreira fantástica. E é exatamente por ter essa carreira fantástica que eu acho que às vezes as pessoas têm que saber qual é o momento. Da marca pessoal, né? Do número de um atleta que vestiu a camisa de um clube esperando aí o Pelé. Então, eu acho que isso acaba no momento, você vai falar, prefiro segurar a onda aqui um pouquinho em prol do clube. Então, isso acaba comprometendo. Mas ele deu um pouco de azar também, né, gente? Vamos combinar. Esse final dele tá sendo um pouco manchado muito pela função do clube, do coletivo. Então, assim, ele deu um pouco de azar da campanha de São Paulo, está muito ruim. Agora,
De fato, vem falhando em muitas oportunidades. Ele vem falhando sim, e o São Paulo não tem só ele de desfalque, né? Tem mais 2 desfalques, pelo menos, muito importantes. O Antônio Carlos e o Luiz Fabiano. O Antônio Carlos vem sendo um grande zagueiro de São Paulo. O grande zagueiro, né? É o grande zagueiro de São Paulo. Agora, sobre os números, é uma coisa que para muitos não tem valor. Eu estou dizendo os números que o Cruzeiro vem quebrando, né? Esses recordes. Para muitos isso não representa nada. Mas para mim representa muito, eu acho que porque o time para entrar para a história, nesse caso, para entrar para a história, como grandes campeões, né, do Brasileirão, o Cruzeiro vem batendo recordes atrás de recordes. E por isso eu entendo que é importante a gente avaliar isso aí também. Então, fiquem à vontade para discorrer sobre o assunto. E caso queiram, de repente, acrescentar alguma coisa da vida social do atleta... Achei que você ia falar do Tom Fernando, não sei das quantas lá. Não, olha só, quando o Everton coloca essa questão dos números, e aí a gente está vendo nesses últimos dias, e não sei por quê, porque a galera acordou para a história do Cruzeiro, e também acordou de uma forma que eu diria até errada. Porque começou a comparar o Cruzeiro com o Cruzeiro de 2003, aí fala que esse Cruzeiro não é melhor que o de 2003, aí já colocou o time do Tostão... Gente, peraí, cada história é uma história, cada época é uma época. Há 10 anos atrás, o Campeonato Brasileiro era diferente. Há 10 anos atrás, você tinha jogando aqui Kaká, você tinha um super time do Santos, você tinha um super time do São Paulo, o Atlético Paranaense tinha uma equipe fantástica. Então, é outra história, é outro momento. O que o Cruzeiro está fazendo é, sim, importantíssimo o Cruzeiro de 2013, porque ele está se lixando. Se o resto não tem mais aqui, é um time veloz, um time que faz gols. Olha que coisa maravilhosa, a gente não vive cobrando do futebol brasileiro o toque de bola, né, a criatividade, não é isso que o Luiz Felipe está tentando buscar para a seleção brasileira. E mais do que isso, um time que marca também o futebol moderno. Lá não se diz na Europa que o Brasil deixou o futebol dele para a Espanha. É esse futebol que o Cruzeiro está recuperando. Então o Cruzeiro tem que ser avaliado por isso, e não pelo de 2003, pelo do passado. O passado é o passado. E aí, quando a gente escuta esse tipo de crítica, para mim é uma aberração. Por quê? Claro. Quando até o pai do Léo Gomide, ele reconhece que o Cruzeiro está jogando... O pai do Léo Gomide é o Trajano. Você não sabia, não? O Trajano teceu altos elogios ao Cruzeiro. Então, se até o Trajano, com aquele bom humor dele, né? Que o Trajano, o bom humor dele do Gomide é o mesmo. Quem será esse senhor Gomide, que eu não conheço? Então, quando ele elogia, o Cruzeiro reconhece, é o que você falou, começaram a enxergar tarde o Cruzeiro, aí o cara vai tecer esse tipo de comentário, é porque, no mínimo, ele quer aparecer. Não, o Trajano tá elogiando muito o Cruzeiro, mas já tem mais tempo. Não seja injusto com o pai do Léo Gomide, não. Não, mas o bom humor e a maneira como ele reconheceu agora... Foi uma maneira diferente, virando e falando que o Cruzeiro tem praticado um futebol diferente dos demais clubes brasileiros. Até pelo nível de exigência que eles colocaram. Ele reconheceu de uma maneira diferente. Uma coisa é você falar, não, Cruzeiro é líder, eu não vou reconhecer, não tem como. Mas a maneira que ele colocou foi diferente. Olha aqui, daqui a pouco a gente volta para os nossos intrépidos comentaristas, porque agora o norte de Minas vai parar, o Brasil vai parar, todo o estado de Minas para também, claro, se o Brasil vai parar, Minas também para, porque vem ele aí, Diogo Ramalho, repórter Band News FM, aliás, estará conosco logo mais, direto do Mineirão, pelos 89,5, na íntegra, Cruzeiro e São Paulo, também pelo bandnewsfm.com.br. Viva Araçuaí! Alô, Diogo Ramalho, meu irmão, boa tarde. Boa tarde, Everton. Viva Araçuaí sempre, um abraço ao pessoal de casa. O Cruzeiro hoje com as ausências, mais uma vez, de Júlio Batista e também de Martinúcio no departamento médico. O zagueiro Dedé já cumpriu suspensão, estaria apto para jogar contra o São Paulo, mas está servindo a seleção brasileira. Não houve coletivo ontem na Toca da Raposa 2, mas o time definido com Fábio, Ceará, Léo, Bruno Rodrigo e Egídio, que voltam de suspensão automática, Nilton, Lucas Silva, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart. O ataque com o William, o Bigode, ao lado de Borges. Quem apita o jogo é Jailson Macedo Freitas, que já mostrou 4 cartões vermelhos neste Campeonato Brasileiro, viu, Everton? Um do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, com esse Jailson, né? O homem de sorte, o Jailson Macedo de Freitas é o novo João Alves, só que agora o novo João Alves da arbitragem. Vai ter sorte assim. Você lembra do João Alves, quando ele falou, ganhando a loteria várias vezes? Como ele é tão sorteado assim, né, Ramalho? Ele apita domingo aqui, Galo e Corinthians, e aí hoje ele apita Cruzeiro e São Paulo. Homem de sorte esse, hein, Ramalho? É um jogo muito importante, né? O Cruzeiro na briga pelo título e o São Paulo aí, se perder o jogo, pode ficar complicado na tabela, porque briga contra o rebaixamento, né, Everton? Verdade, rapaz. Olha, mas só uma pergunta aqui. Muita gente questionando, inclusive hoje dentro do Jogo Aberto, porém fora do ar, no ponto, os palmeirenses lá da Band de São Paulo perguntando, e o Luan? Por onde anda o Luan? O que faz o Luan hoje?
O Luan, ele retornou agora do departamento médico depois de lesão no ligamento do joelho esquerdo, ficou bom tempo em tratamento. Ontem fez o seu primeiro trabalho com bola com os reservas, né? O pessoal que eu escalei aqui agora, os titulares do Cruzeiro, todos ficaram na academia fazendo um trabalho de musculação e o Luan bateu bola no gramado, mas acredito que não tem condições de enfrentar o São Paulo logo mais não, fica de fora também. Muito bem, tá certo então. Diogo Ramalho, que estará ao meu lado, ao lado de Edmar Oliveira, Léo Gomide, todo o timaço Band de Bola para São Paulo, para Cruzeiro e São Paulo. Um abraço, até logo mais então, Ramalho. Um abraço, Everton, para você. Só mandar um abraço rapidamente aqui para o Sargento Flávio da Polícia Militar, a esposa dele, Fúvia, e o garoto dos dois, o Gabriel. Um abraço. Muito bem, foi pego na Blitz ontem para fazer aquela médiazinha, tem que mandar um abraço pro Cana, tá certo? Mais ou menos isso. Isso funciona bem, viu, Ramalho? Obrigado, até logo mais. Até mais. Olha aqui, pessoal, tá vendo só? Ramalho trouxe as informações, nossos comentaristas falam daqui a pouco, mas agora eu vou contar a história de um homem, preste atenção, que briga com a esposa só para dormir na garagem. Ô moça, seu marido anda brigando demais com você, não é? Anda, tá brigando muito? Forçando uma briga sem motivo? Fazendo de tudo para obrigá-lo a dormir no sofá? Você já foi ver se ele estava mesmo no sofá? Ah, não estava não. Ele briga contigo, diz que vai dormir no sofá e some. Não está em nenhum lugar da casa, é verdade. Mas não está mesmo? Então eu sugiro que você vá olhar na garagem da sua casa. É bem possível que ele esteja lá roncando do lado da nova moto Honda CG, que é dele. Vai lá e confere. Nas ruas. Nova linha Honda CG. Sua paixão de cara nova. É importante ter uma história, né? A vida tem que ser feita de histórias, né, Júnior Brasil? Claro. Tem que ter uma história para contar e essa história tem que ter um significado. De peso. Não é? De peso. Peso é comigo mesmo. Isso é bonito. Olha, essa nova CG ficou bonita. O Júnior Brasil comprou 3, um para cada filho, né, Brasil? Claro, tem que ter. Bacana. Estou querendo comprar a quarta. Muito bem. Em cima das informações de Diogo Ramalho ali, o time confirmado, time titularíssimo absoluto, não tem conversa, não tem problema. E aí, Brasil, você está sabendo de alguma novidade no Cruzeiro também, Brasil? Não, o Cruzeiro está batalhando para a renovação de alguns contratos. Tem contrato que é um pouco complicado, mas que vale a pena. Tem muita gente valorizada no elenco. A diretoria já está trabalhando, está mobilizando. E isso é importante. Mas o foco é nesse brasileiro, sempre falo isso, o foco tem que ser essa decisão com o São Paulo, porque cada jogo é um jogo e acredito que o Cruzeiro vai de CG. Vai para cima do São Paulo bem na fita. Agora, todo respeito ao São Paulo, mesmo com os desfalques. Eu entendo que o São Paulo é um time forte, mesmo estando namorando com a zona do rebaixamento, é um time forte. Namorando a zona é sempre um problema, né? É complicado. Quando você quer entrar. Você vai rapidinho, tudo bem, mas namorando... É verdade. Complica mais. O casamento que acabou com esse namoro aí. Tem gente que até gosta, mas... É verdade, é verdade. Falando nisso, Cadu, vamos falar desse namoro com a zona? Do São Paulo, né? Olha, acho que vai ser só namoro mesmo, não vai haver casamento, não. Acho que o casamento vai ser ou do Vasco ou do Curitiba, tirando os três ali que Curitiba? Você acha? Acho. Ou do Vasco ou do Curitiba. Meu Deus do céu. Aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Tô falando naquela última vaga, né? Porque pra mim, Criciúma, Ponte Preta e Náutico já era. Criciúma, Ponte Preta e Náutico. O Náutico já foi. E essa última vaga, E essa última vaga para Curitiba ou Vasco, eu acho. Agora, é melhor pegar o São Paulo, na sua opinião, do jeito que ele está, nesse desespero, porque é desespero. Ou pegar um São Paulo brigando na cabeça. Depois eu vou perguntar por que eu estou fazendo essa pergunta. Aliás, eu vou explicar por que eu estou fazendo essa pergunta. É melhor no desespero, porque brigando ali em cima na tabela também teria um motivo forte para jogar com toda a pegada, com toda a vontade, mas teria um time melhor, porque seria sinal de o motivo que está em cima. Acho que talvez melhor do que pegar nessa situação seria na zona da pasmaceira. Aí sim, porque nessa fase do campeonato já entra com menos pegada, já entra meio desligadão. Agora, o São Paulo, independentemente do clima, eu sempre gosto muito de olhar a escalação, quem vai jogar, a qualidade técnica. E eu acho que nesse sentido, o São Paulo ainda tem aquele time que a gente tem que ter o respeito, ficar meio sempre observando com certo cuidado, porque alguma coisa pode acontecer, porque tem gente boa de bola lá.
Por exemplo, quando o Palmeiras estava na crise no ano passado, eu não falava isso, porque o Palmeiras, você olhava no papel, em campo, não tinha um elenco muito qualificado. O São Paulo tem. Pode não estar dando resultado, pode não estar na prática sendo um grande time, mas, pô, o Ganso pode cismar de jogar um dia aí, o próprio Fabrício, às vezes é titular ou não, mas é um grande jogador, e outros aí. Então o São Paulo tem um bom time, é bom ficar de olho. E tem gente que observa tanto o Ganso, né? Mas o Ganso, é inegável a qualidade do Ganso. Mas eu estou dizendo que tem gente que observa muito o Ganso. O que você quer dizer com isso? Alguém quer afogar o Ganso? Não, deixa eu explicar o que eu consegui fazer a leitura disso que você está falando. Eu não falei leitura nada. labial. Eu não falei Indiretamente, a Dimara está falando que tem clube em Minas querendo trazer o Ganso para cá. O que eu estou dizendo é o seguinte, que é um jogador como o Cadu E você não negou. Não, eu não estou negando. Eu estou dizendo assim, que é um jogador como o Cadu disse, que ele tem esse histórico que a gente cobra muito, que se esperou muito dele. Vou ser muito sincera, quando ele surgiu no Santos, eu achava que ele seria a grande sensação. A gente que gosta desse futebol mais técnico, de habilidade, eu acho que todo mundo tinha uma expectativa muito grande nele. Ele continua despertando esse interesse. E o que eu estou dizendo é que ele continua despertando interesse de clubes, porque a posição, o tipo de jogador é muito difícil. E por isso você tem que ter sempre muito cuidado com ele, porque em determinado momento ele volta a jogar aquele futebol. Nos últimos tempos, quantas vezes a gente está ouvindo dizer e assistindo os jogos do São Paulo e vendo, nossa, esse lance do Ganso foi aquele lance que é dele. Até um detalhe. Contra o Vitória ele jogou o fim da bola. Nosso companheiro aqui, tem que ter muito respeito. Na coluna dele de hoje, ele até fala disso. Claro. Que o Ganso, essa observação, pode passar até pela seleção e aí o resgate da confiança e ele disse que é uma dele. coisa que ele... E olha, se o jogador dá uma declaração, como ele deu há poucos dias, dessa história de seleção, é porque ele já ouviu a possibilidade. Deixa eu dizer uma coisa, as pessoas falam muito assim, a seleção está fechada, o grupo do Felipe está fechado. Não é verdade. Tem algumas situações que o Felipe tem muito essa história da família, da valorizar o grupo, mas ele tem mais do que nunca a situação de uma Copa do Mundo no Brasil. Mais do que nunca, ele tem uma imposição e uma pressão muito grande para vencer a Copa do Mundo. Então, ele tem que se imaginar o seguinte, ele vai fazer a opção por quem estiver melhor no momento. Não é desse jeito. Então, não é fechado, não vai mexer mais. Então, vários jogadores, como a gente falou do Tardelli, o próprio Ganso, são jogadores que vivem essa expectativa, porque eles são qualificados, né? O Tardelli está num grande momento, o Ganso não está num grande momento, mas ele tem qualidade. Daqui a pouco a gente fala mais do Cruzeiro, daqui a pouco a gente fala mais sobre possíveis jogadores que podem pintar por aqui. Tem jogador que pode pintar no Galo também, aliás, falando em Galo, campeão da Libertadores, que apareceu no retorno do Brasileirão. E aos poucos, o Galo vai subindo na tabela. Hoje o desafio é contra a Macaca, de novo, mais uma vez. E a meta é faturar mais 3 pontos para encostar no G4, que não muda absolutamente nada na vida do Galo, mas é sempre bom fechar bem o Campeonato Brasileiro. Roda aí. Aos pouquinhos, o atual campeão da Libertadores vai se ajustando. A nossa preocupação era voltar como a gente vinha no começo do ano, e a gente já retomou o caminho que a gente queria, que era voltar a jogar bem, com determinação, com vontade. Com vaga garantida na Libertadores do ano que vem e a 20 pontos do líder Cruzeiro, o Atlético não tem muitas pretensões no Brasileirão. Mas a equipe aproveita o bom momento e tenta fazer boas partidas. Preparação para chegar bem no Mundial em dezembro desse ano. O que a gente tem que fazer não é pensar no dia do Mundial, é pensar jogo a jogo, jogar bem no seu melhor. Que você estando bem no seu melhor, você vai chegar lá bem no seu melhor. A nossa chance é chegar lá bem no nosso melhor. E nós estamos jogando bem. Nos últimos 16 jogos pelo Brasileiro, apenas uma derrota. No Morumbi, o Galo perdeu para o São Paulo por 1-0. Mas no Horto a força permanece. São 6 vitórias e 3 empates. O clube não é campeão da Libertadores à toa. Você pode ter certeza que é porque tem um grande grupo, um grande elenco. E vem mostrando isso aí no Brasileiro também. Quem vem entrando, vem dando conta do recado. Né? Eu acredito que quem entrar contra a Ponte Preta vai procurar fazer o seu melhor, porque é um grupo de qualidade. Passada a ressaca da Libertadores, agora é manter o ritmo para, no fim do ano, conquistar o mundo. Muito bem, tá aí. O Emerson falou, todo mundo vai jogar hoje, mas de olho no domingo, isso é novidade. Os caracteres aqui embaixo explicam sobre o que eu estou dizendo. Agora, Dimara, o Atlético vê problemas, né, porque tem jogadores no departamento médico. E como o Atlético vai tentar resolver isso? Então,
Claro que o torcedor está de olho nesse jogo da Ponte, no Clássico, no domingo, mas eu acho que as preocupações hoje estão voltadas para as 15 horas lá em Marrakech, que é quando acontece efetivamente o sorteio. E essa reunião que a diretoria vai ter com a FIFA também acontece hoje, que é onde o Atlético vai expor a situação, tentar a inscrição de jogadores, vai mostrar a questão das contusões dos jogadores do Atlético. Isso, na verdade, pode contribuir para que haja uma liberação. O Atlético ainda vive uma expectativa. Na verdade, Everton, eles saíram daqui sem expectativa nenhuma de que acontecesse isso. À medida que eles chegaram lá e foram conversando com a galera, vendo os hotéis, que tudo ficou definido ontem, né, toda a logística. Hoje, inclusive, sai o sorteio da chave, né? Exatamente, sai o sorteio da chave, ficou definido o preço dos ingressos, vai de 300 euros a 40 euros, né, começa a ser vendido dia 14. Então, essa situação foi sendo definida. E aí você vai conversando com um, com o outro e vai mostrando a situação. O Atlético foi lá para mostrar uma situação, que ele não quer inscrever ninguém, não é para inchar grupo, não é para injetar jogador, é porque ele realmente tem jogador contundido, ele tem jogador com problema, ele tem várias situações que vão fazer com que ele fique, que o valor técnico dele caia muito para essa decisão. Então existe essa expectativa ainda da liberação de alguns jogadores. E o Alexandre Calil disse o seguinte, que ele está impressionado de ver como que o Atlético, a questão do Mundial, o Atlético está sendo falado lá, e falado em cima do Ronaldinho. É aquilo que a gente disse, o marketing do Ronaldinho é muito forte, existe uma expectativa muito grande com o Atlético no Mundial em função do Ronaldinho. É aquela história, é o time do Ronaldinho. Então, para se ter tudo isso, para ter essa força, é isso que o Atlético vai estar se utilizando hoje. Hoje pela manhã, ouvindo a Rádio Transamérica de São Paulo, o jornalista Savoia disse o seguinte, José Eduardo Savoia disse o seguinte, o Atlético apresentou uma proposta para o Neilton, jogador do Santos, inclusive com salários 4 vezes mais que o que ele recebe hoje no Santos e também o valor definido já de luvas para a saída do Neilton e a vinda direto para o Atlético. O Neilton tem problemas hoje no Santos, problemas relacionados à permanência, documentação, liberação, tem pagamentos em atraso de algumas coisas, então ele pode daqui a alguns dias sair de graça do Santos e pintar no outro clube. Tem clube da Europa também querendo, parece que o Sevilha está querendo o Neilton, mas segundo o próprio Savoia, uma proposta muito interessante foi apresentada pelo Atlético, tanto salarial quanto de luvas e também tempo de contrato. Então o Atlético está na briga, muito embora o próprio empresário do Neilton tenha negado que o Atlético tivesse procurado o jogador. Mas procurou, sim, apresentou propostas e talvez o Neilton possa pintar no Atlético, Cadu. Olha, seria um bom nome e ele tem problemas não só desse tipo que você citou, ele teve problemas também de ambiente nessa curta trajetória dele. Ele já entrou, já saiu do time, muita gente dizendo que em algum momento ali ele ficou um pouco deslumbrado, não jogando da forma como poderia. Aí foi tirado do time muito por causa disso, a gente sabe que ele não gostou dessa situação. Então tem problemas desse tipo, mas independentemente disso, acho que é um jogador que seria uma grande contratação. E a gente tem que lembrar, até o Neymar já teve problema desse tipo. Jogador que começa muito jovem, muito badalado, teve problema com o Dorival Júnior. Eu lembro que o René Simões até deu aquela entrevista bombástica, dizendo é um monstro. Vocês estão criando um monstro. Então, assim, não acho que é um jogador que tem que ser taxado como mal de grupo, um jogador ruim da cabeça, nada disso. Muito cedo para taxá-lo assim. E é um bom nome, seria uma grande contratação. Aliás, falando em Neilton, falando nesses exemplos citados pelo Cadu aí, ele tem hoje à tarde, ele assinou um contrato com uma grande fornecedora de material esportivo e hoje à tarde eles vão para bairros pobres da periferia de Santos para distribuição de material esportivo e tal, ou seja, já estão trabalhando bem a cabeça do garoto, principalmente a imagem dele. Agora joga muita bola, acompanhei o Neilton, sem dúvida alguma uma grande promessa. Se o Atlético concretizar essa negociação, claro que no momento ainda não vai haver essa confirmação, mas caso seja confirmada, baita contratação, tacada de mestre. Edmar, deixa eu te fazer uma pergunta, você responde se quiser. Existe alguma possibilidade real de Paulo Henrique Ganso jogar no Atlético? Não sei, o Alexandre Calil. Por que você riu, Edmar? Eu falei tão sério. Não, aí você falou assim, eu respondi, se eu quisesse, eu responder. Você riu. O Calil está em Marrakech. Deixa eu dizer uma coisa. É muito ruim nesse momento, e acho que para Cruzeiro e para Atlético, quando se começam essas especulações do que pode acontecer, do que não pode acontecer, de nomes. A gente está recebendo um monte de mensagens com nomes de jogadores que podem ir para o Cruzeiro, que podem ir para o Atlético. Eu acho que as duas diretorias estão trabalhando. Isso é importante. E qual é o diferencial de Cruzeiro e Atlético? O que eles têm para disputar na próxima temporada, né? De cara, Libertadores, Recopa. Isso dá uma diferença enorme. Sim. Por quê?
quê? Porque o primeiro semestre é o semestre de definição da seleção E nada brasileira. melhor que disputar a Libertadores em ano de Copa do Mundo, né, Edmar? Exatamente. Por isso que isso é um diferencial muito grande de Atlético e Cruzeiro. E aí tem todas essas situações. E o Atlético também não tem certeza dos jogadores que vão permanecer, assim como o Cruzeiro também não tem. O Júnior Brasil, o Hever, você está sabendo alguma informação sobre a lesão do Hever? É uma lesão grave? É que seria uma coisa que vai demorar mais, esquece ele esse fim de semana. Eu acho que só um milagre, alguma coisa, mas é o que parece. Ele, inclusive, ontem estava com a botinha lá no CT. Então, fica parecendo, porque o clube não informa a real situação, quanto tempo o cara volta, que pode demorar mais um pouquinho. O Atlético não informou? Não, os clubes normalmente eles não falam. Não estão informando eles não mais, falam quanto tempo o jogador volta. Já é uma política adotada, não só aqui, em vários outros lugares também. Então você fica meio tateando no escuro. Você tem que pegar, correr aqui uma informação. É um outra perigo ali. isso também, Brasil. Também, tatear no escuro. Sabe qual a isso. semelhança entre o Cruzeiro, a Keitinha, que está aqui ao meu lado, e a Brasil? Ambos são um sonho, rapaz, é verdade. E pelo menos o sonho do carro novo, a Brasil pode te ajudar. Você que tem mais de 18 anos pode comprar o seu carro novo ou seminovo por apenas R$ 299 mensais. É isso mesmo, menos de R$10 por dia. Mas compre agora mesmo, Keitinha, o seu Chevrolet novinho com a Brasil ligando para 3003-4443. 3003-4443. E agende uma visita, porque se você tem um carro usado, viu, Paulo Henrique Ganso, você pode usá-lo como lance. E olha que moleza, Rogério Ceni está no hotel assistindo a gente aí. Com o seu lance, Ceni, você pode diminuir ainda mais o valor da parcela ou prazo de pagamento, Fabrício. Vai jogar hoje, hein? 3003-4443. Alô, Muricy, ainda não ligou? Por quê, Muricy? Então fique sabendo que se ligar agora e comprar um consórcio, vai concorrer a prêmios de R$25 mil toda semana. Isso é o Muricy, deve ter no bolso do pijama, né? É verdade. Imagina você, Muricy, de carro novo, R$25 mil nas mãos para gastar como quiser. Você não vai perder, vai. Ligue 3003-4443, agende uma visita, porque temos condições especiais para você que é de Governador Valadares, lá onde nasceu Paulo Henrique Ganso. Ligue agora, 3003-4443. E se você der sorte, a Keitinha atende o seu telefone. Olha só que parada bacana, hein? Seu Chevrolet novo por menos de R$10 por dia só na Brasil. Olha a promoção aí. Os 10 primeiros que comprarem um consórcio hoje vão receber a camisa do seu time no coração. Só para os 10 primeiros, hein? 3003-4443. Está aqui na mão da Keitinha. Tem do Galo, tem do América, o campeão mundial de 2015. E tem também do Cruzeiro, que hoje joga contra o São Paulo. O Galo pega a ponte, a macaca logo mais. Se eu não tivesse aqui de frente para vocês e ao lado da Keitinha, já estaria aí ligando para você. Aliás, para você não, para a Chevrolet Brasil. Ligue e agende uma visita, 3003-4443. É Chevrolet, é Brasil. Por favor, pode sair, Keitinha. Sai desfilando, Keitinha. Eita nós, hein? Que beleza. Um rápido intervalo então e na volta você verá a alegria de Giovani com as oportunidades em ser titular em alguns jogos do Galo. Aliás, baita goleiro esse Giovani, hein? Acompanhe. A gente se sente confortável, né, com o trabalho.